Fala meu querido, fala minha querida, olha só, essa aulinha é destinada para quem quer fazer um vestibular tradicional ou concursos públicos, tipo a PRF. Olha só, nessa aula nós não vamos trabalhar assim a parte conceitual detalhada, nós vamos trabalhar mais a questão de formulário onde você tem que usar, beleza? Então bora lá! Eletrodinâmica. Bom, vamos lembrar o seguinte, símbolos. O P significa potência e a unidade da potência, watts. Esse símbolo watts também pode, essa unidade watts também pode estar mascarado como sendo joules por segundo, que é a mesma coisa, tá bom? Corrente elétrica, a unidade é ampere, que também pode estar sendo mascarado como sendo coulombs por segundo, só que normalmente ampere. Tensão, DDP, a unidade volts. A tensão ou DDP também pode ser expressa com um V, tá? Mas é comum aparecer o U. Epsilon, força eletromotriz, volts também. Resistência elétrica, ohm. Energia elétrica, pode ser joules, mas também no sistema usual é quilowatt-hora. Isso aqui no sistema usual conta de energia elétrica, tá bom? Tempo, segundos, mas também pode aparecer minutos, hora, tá bom? Carga elétrica, coulombs. E esse Ezinho, esse E, é a carga elementar, é a carga do elétron. Feito? Olha só, corrente elétrica. Uma perguntinha assim, a corrente elétrica no fio é muito rápida ou muito lenta? Aí normalmente a pessoa pensa, pô, a corrente elétrica no fio deve ser muito rápida, porque quando você liga o interruptor, na hora acende a lâmpada. Resposta, a corrente elétrica no fio é muito lenta. O que acontece? Se você pensa no fio, um fio ele está lotado de elétrons. Não cabe mais nenhum elétron no fio. Aí no que você coloca um elétron a mais, ele empurra todo mundo. De tal forma que o fluxo é instantâneo. Mas o movimento dos elétrons dentro do fio é muito lento, tá? Em uma hora ele vai andar coisa de um palmo. Um elétron dentro do fio é muito lento. Bom, olha só, vamos supor que aqui tem um potencial positivo. E aqui vai ter um potencial negativo. Que normalmente eu posso representar o positivo como sendo uma perninha grande, o negativo como sendo uma perninha pequena. Olha só o que acontece. Existe um campo elétrico sempre do maior potencial para o menor potencial. Então teremos um campo elétrico nesse sentido aqui. Os elétrons, eles vão se mover da onde? Elétron, carga negativa, vai ser atraído para o lugar mais positivo. Os elétrons vão nesse sentido. Então o movimento dos elétrons é no sentido oposto ao do campo elétrico. E por convenção, a corrente elétrica nós adotamos como sendo do positivo para o negativo. A corrente elétrica obedece não o movimento dos elétrons, mas sim o sentido do campo elétrico. É uma convenção, tá bom? Então, quando você tiver isso aqui, lembra que é um potencial positivo, potencial negativo. Se perguntar, por acaso, o movimento dos elétrons é do negativo para o positivo. Só que a corrente elétrica nós representamos como sendo do positivo para o negativo, tá bom? E olha só, a corrente que sai é igual a corrente que chega. A pessoa pensa que quando passa a corrente elétrica por uma lâmpada, por algum aparelho, a corrente elétrica diminui. Não, a corrente elétrica permanece a mesma. O que sai é igual ao que chega. Agora, o que ela perde é a energia. Feito? E como calcula essa quantidade essa corrente elétrica? Corrente elétrica você calcula como sendo a quantidade de carga que passa em um certo tempo. Ah, professor, eu quero lembrar como calcula a quantidade de carga. Quantidade de carga é só você pegar o número de elétrons de diferença em relação a prótons vezes a carga elementar. É comum a gente unir essa expressão com essa, aí você vai ter o famoso kit-ni. Kit-ni. Quantidade de carga é a corrente elétrica vezes o tempo. Ou número de elétrons vezes a carga elementar, que é o valor da carga do elétron. Feito? Olha só, outra coisa, clássico, quando tem gráfico de corrente pelo tempo, se por acaso você calcular a área dessa curva até lá embaixo, se você calcular essa área, você vai achar aqui, ó, a carga. Então a carga é numericamente igual à área. Esse termo numericamente
é só para falar que é igual, tá? É que a unidade é diferente. Tá aqui a expressãozinha da corrente elétrica. Lembra que a corrente elétrica no fio é muito lenta e ela sempre vai no sentido oposto do campo elétrico. Não, perdão. A corrente elétrica sempre vai no sentido do campo elétrico, que é no sentido oposto ao movimento dos elétrons. Resistência elétrica. Todo o corpo tem resistência elétrica. O que vai ser resistência elétrica? A dificuldade que você impõe é a passagem da corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai ter uma dificuldade para passar. E essa dificuldade é a resistência elétrica. Bom, símbolo de resistência elétrica, a gente coloca como sendo R a unidade ohm, tá? Toda vez que passa a corrente elétrica por algum corpo, por algum fio, vai gerar uma perda de energia, ou seja, vai ter um aquecimento. Esse aquecimento é chamado de efeito Joule. Olha só, a corrente que chega é igual à corrente que sai. O que vai ter? Vai ter uma perda de energia, vai ter uma perda de tensão. E se você quer calcular essa perda de tensão, que a gente chama de diferença de potencial, a gente usa essa expressãozinha aqui, ó. A perda de tensão é só pegar o valor da resistência vezes o valor da corrente. Tá? Eu também posso representar essa expressãozinha como sendo o Rui. Feita essa parte de resistência elétrica, que daqui a pouquinho a gente vai ver a parte de associação, você pode aparecer primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Tanto a primeira lei quanto a segunda lei trabalha a resistência elétrica, tá bom? O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm trabalha com resistores ômicos. Resistores ômicos. Na primeira lei de Ohm, ele trabalha com resistência constante. E toda vez que você tiver um resistor com resistência constante, o gráficozinho vai ser uma reta. A primeira lei de Ohm é isso. Se por acaso perguntar o que significa a tangente desse ângulo, é a resistência. A resistência é igual a tangente desse ângulo. Já a segunda lei de Ohm é como calcula o valor da resistência elétrica. Como calcula o valor da resistência elétrica? O valor da resistência elétrica depende de alguns fatores. Da área do fio, do comprimento do fio e do que ele é feito. Tá? A gente chama de lei da rola. Por quê? Resistência elétrica depende do Rho, que é a resistividade do material, do comprimento, inversamente proporcional à área. O que você tem que saber? A resistência do material depende do que ele é feito, do comprimento dele e da área. Fios com grande resistência são fios com grande comprimento e pequena área. Maior resistência, grande comprimento, pequena área. Então esse fiozinho aqui, ó, essa resistência, se você pegar e esticar ela, ela é fininha e comprida. Ela vai ter uma grande resistência. Agora essa aqui, resistência baixa. Resistência baixa é pequeno comprimento e grande área. Então essa aqui, se você esticar, ela vai ser grossinha e ela vai ter um pequeno comprimento. Logo, vai ter uma pequena resistência. Tá bom? Vamos continuar nessa parte aí. Potência elétrica. Olha só, a potência elétrica tem algumas expressões. A primeira mais conhecida como pio. Aí você tem o pir. E você tem o per. Pio, pir, per. Mas, em geral, a expressãozinha principal de potência é essa aqui, ó. Potência é a energia consumida em um certo tempo. Essa expressãozinha, em vez de estar como energia pelo tempo, alguns livros e apostilas colocam como sendo trabalho pelo tempo. Por quê? Trabalho é uma transformação de energia, então é correto também. Mas, em geral, potência e energia pelo tempo. No sistema de energia elétrica, quando a gente vai calcular a conta de energia, é comum a gente não colocar dessa forma. É comum colocar nessa forma aqui, ó. Energia é potência vezes tempo. Tá? Olha só que legal aqui. Qual que é a unidade de potência? Normalmente, potência vai ser quilowatts. E o tempo, no sistema usual, hora. Por isso, a energia vai ficar em quilowatt-hora. Isso é no sistema usual, porque no sistema internacional, a energia tem que ser medida em watts, o tempo tem que ser medido em segundos e a energia tem que ser medida em joules. Isso aqui é no sistema internacional. Vale lembrar o seguinte também,
a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Então, aparelhos que têm grande resistência elétrica não deixam passar muita corrente. Logo, vão ter pequena corrente, consequentemente, uma pequena potência. Agora, aparelhos que têm pequena resistência elétrica deixam passar maior corrente, consequentemente, vai ter uma maior potência. Aí você pode lembrar o seguinte: chuveiro quente e chuveiro morno. Quando eu falo que o chuveiro está morno, ou seja, que não aquece muito, o chuveiro morno, ele vai ter uma grande resistência. Normalmente é comprida e bem fina. Esse aqui é o chuveiro morno. Agora, o chuveiro quente, ele vai ter uma resistência pequena. Ou seja, o fiozinho dele vai ser comprido e grosso. Feito? Então, ó, pequena resistência, maior a potência. Curiosidade: na sua casa tem alguns aparelhos que funcionam à base de resistência. Esses aparelhos são os aquecedores. Normalmente possuem grande potência, consequentemente pequena resistência. São eles: chapinha, secador de cabelo, grill, forno elétrico, tá? Esses aquecedores em geral, com exceção do micro-ondas, eles funcionam com efeito Joule, possuem pequena resistência, logo vai ter uma grande potência. Feito? A associação de resistores. A associação em série I, série I. Quando eu falo associação em série I, é que a corrente é a mesma corrente constante para todos, tá? E paralelo. Ah, eu falo paralelo é para fazer uma menção que esse O e U é a mesma coisa, que é a mesma DDP. É essa ligação aqui que nós temos em casa. Por exemplo, nas tomadas da sua casa, todas são 110 ou 220 volts, ou seja, todas estão na mesma tensão, todas estão em paralelo. Isso aqui na nossa casa. Essa parte da corrente aqui ser a mesma, você pode lembrar em luzinhas de Natal. Nesse tipo de associação em série, a resistência total, ela aumenta, tá? E nesse tipo de associação em paralelo, a resistência total diminui. Essa resistência total, nós também chamamos de resistência equivalente. É como se você pudesse trocar todas as resistências do sistema por uma única só, tá bom? E como calcula a resistência quando está em série? A resistência equivalente quando está em série, basta você somar todas as resistências. Por isso que ela vai aumentar, tá bom? Agora, em paralelo, você vai somar os inversos. Quando você soma os inversos, você vai ter no final um valor menor que qualquer uma delas, tá? Então, quando você associa em paralelo, a resistência total diminui. É clássico, aparece às vezes quando tem dois resistores em paralelo. Quando você tem dois resistores em paralelo, apenas dois resistores em paralelo, é o que mais aparece aqui. Opa, ficou feio aqui, mas tudo bem. Quando você tem dois resistores em paralelo, você pode usar também o produto pela soma. Esse produto pela soma também tem gente que chama de mata interno. Eu falo produto pela soma. Esse produto pela soma você usa quando você tem a associação de dois resistores em paralelo. Feito? Agora é o momento dos aparelhos de medida. Olha só, voltímetro, amperímetro e galvanômetro. Vamos falar um pouquinho sobre voltímetro. Voltímetro é um aparelho destinado para medir DDP, diferença de potencial. Então ele vai medir DDP, diferença de potencial. Como ele mede diferença de potencial, ele vai medir a energia que a diferença... Agora chega o momento dos aparelhos de medida. Voltímetro, amperímetro e galvanômetro. Agora chegou o momento dos aparelhos de medidas, voltímetro, amperímetro e galvanômetro. O voltímetro, ele mede DDP, tá? Em geral, ele deve possuir uma elevada resistência elétrica, possui uma resistência muito alta. Agora, se ele for ideal, a resistência dele é infinita. Resistência infinita.
O que significa isso? Significa que ele não deixa passar a corrente elétrica por ele. Se ele é ideal, ele não deixa passar a corrente elétrica por ele. Se ele não deixa passar a corrente elétrica por ele, ele deve ser associado em paralelo ao sistema. Se for associado em série, não tem corrente, o sistema fica desligado. Então deve ser ligado em paralelo. Então quando você vê um voltímetro em série com o sistema, ó, errado. Isso aqui, ok, perfeito, tá? Ele em paralelo ao sistema. Agora é a vez do amperímetro. O amperímetro ele mede corrente elétrica, tá? Mede a corrente, a intensidade da corrente elétrica que está passando no sistema. Se ele vai medir a corrente que está passando, ele tem que deixar a corrente passar por ele. Se ele deixa a corrente passar por ele, ele não vai oferecer uma grande resistência. Logo, a resistência elétrica dele é muito baixa, possui resistência bem pequena. Agora, o ideal mesmo é que se ele não tivesse resistência nenhuma. Então, se ideal, a resistência vai ser igual a zero. Bom, ele tem que deixar passar a corrente por ele. Então, se ele deixa passar a corrente por ele, ele tem que ser associado em série com o sistema. Deve ser associado em série. Então, se você vê o amperímetro ligado em série com o sistema, perfeito, ok, aqui é o correto. Agora, o que acontece quando você associa ele em paralelo? A corrente vai chegar aqui, ó, em vez de passar pela resistência, vai passar por ele, que é um caminho livre. Logo, esse sistema aqui não vai funcionar. Isso se chama curto-circuito. Então, ó, não, aqui não. Agora a hora do galvanômetro. Um galvanômetro ele mede pequena corrente elétrica, pequena DDP. A gente fala que é um amperímetro mais sensível. Alguns colocam até como se fosse um voltímetro sensível. De fato ele mede pequenas correntes elétricas. Então é um amperímetro mais sensível, tá? Situação clássica do galvanômetro é quando você tem a ponte de Winston. Quando a gente fala que esse pontinho aqui e esse pontinho aqui estão no mesmo potencial. Aí a gente fala assim, ó, se o potencial do A é igual ao potencial do B, o galvanômetro não vai passar corrente elétrica por ele. Então a gente vai falar que a leitura do galvanômetro é zero. E quando isso acontece, você pode fazer o seguinte, multiplica os extremos. O produto de R1 vezes R4 vai ser igual ao produto do R3 pelo R2. Feito? Vamos lá. Agora vamos falar sobre resistor, gerador e receptor. O resistor, ele deixa passar a corrente elétrica por ele e tem uma perda de energia, gera o efeito Joule, um aquecimento. Normalmente aparelhos que funcionam apenas com esse funcionamento são os aquecedores. Então eu posso dar um exemplo na nossa casa de resistor, é a parte do grill. Vamos colocar aqui, ó, exemplo aqui, vou colocar ferro elétrico, tá? Só passa corrente elétrica, gera aquecimento, ferro elétrico. Passa corrente elétrica pelo resistor, que é o próprio ferro, aí ele vai gerar um aquecimento chamado de efeito Joule. E essa queda de energia a gente calcula pela expressão U é igual a resistência vezes a corrente. Caso você faça o gráfico do resistor, o gráfico vai ser uma reta, onde essa resistência aqui você pode calcular pela tangente do ângulo. Tá, agora o que vem a ser um gerador? O gerador, ele transforma uma energia qualquer em energia elétrica. Pode ser uma energia química, energia elétrica, como se fosse uma bateria. Então, exemplo, bateria, tá? Agora, como você vai chegar no exercício, identificar que é um gerador? O gerador, a corrente sai do polo positivo. Lembra que o maiorzinho aqui é polo positivo e o menor polo negativo. Todo gerador vai ter uma perda de energia, então tem uma resistência interna. Essa resistência interna, quando o gerador ideal, a gente despreza ela, tá bom? E como que é a expressãozinha da queda de tensão total? A queda de tensão total, ou também chamada de DDP, a gente calcula como sendo U é igual a E menos RI, onde isso aqui é a perda da energia, tá bom? O gráficozinho disso aqui é uma reta, é uma equação do primeiro grau, só que é uma reta descendente, ó. Quando você vê isso aqui, olha só, essa expressãozinha aqui, esse pontinho aqui, é quando a corrente fica zero.
Quando a corrente fica zero, esse termo some. Aí a gente vai falar que a força eletromotriz é igual a DDP. Então aqui é força eletromotriz. E essa expressãozinha aqui, quando chega na DDP zero, a gente fala que é corrente de curto-circuito, tá bom? E caso você queira calcular o valor dessa resistência aqui, é só calcular a tangente desse ângulo. Então a resistência interna é igual a tangente desse ângulo. Tá aí, gerador. Receptor. Um receptor ele vai receber energia elétrica e vai transformar ela em qualquer outra modalidade de energia sem ser elétrica. Por exemplo, um ventilador. Ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica. Então, exemplo, vou colocar um motor elétrico, vou colocar ventilador. Pronto. No caso, ele vai receber a corrente elétrica vai vir para o lado do polo positivo, tá bom? Então, chega no polo positivo, negativo, tem perda de energia. Por exemplo, um ventilador, quando você deixa funcionando, ele tem um aquecimento, certo? Do motor. Então, é uma perda de energia. Caso você queira calcular a expressãozinha aqui, ó, a queda de tensão é igual E mais RI. Tá? A queda de tensão aqui. O gráficozinho disso aqui, ó, olha só, é uma reta também. Uma reta onde a resistência interna aqui você pode calcular como sendo a tangente desse ângulo. Olha só que legal. Bacana, né? Ó, agora é o seguinte, também pode ser cobrado associação de baterias. A associação de baterias você tem dois tipos. Você pode associar a baterias em série ou em paralelo. Quando eu falo associação de baterias em série, é o polo positivo de um no negativo de outro, positivo de um no negativo do outro. Eu posso representar isso também dessa forma aqui, ó. Olha só, o positivo de um ligado negativo no outro, positivo de um no negativo de outro. Professor, qual que é a vantagem de você associar em série? Por exemplo, se aqui tem 2 volts, aqui 2 volts, aqui 2 volts, no caso, uma vai estar ajudando a outra, o total aqui vai dar 6 volts. Logo, se você for acender uma lâmpada, vai ter um grande brilho. Você vai aumentar o potencial lá. Então vai ter um grande brilho. A desvantagem em série é que vai ter uma corrente maior. Logo vai descarregar essas baterias, tá ok? Essas pilhas. Quando você associa em paralelo, como assim em paralelo, professor? Um do lado do outro. Como assim um do lado do outro? Positivo com positivo, negativo com negativo. O que acaba acontecendo? A tensão total vai permanecer a mesma. Aqui vai ser 2 volts, tá bom? Logo, o brilho aqui não vai ficar tão intenso. Porém, é o seguinte, professor, então qual que é a vantagem de você associar em paralelo? A vantagem de associar em paralelo é que vai demorar mais tempo, dura mais tempo. O fornecimento de energia do sistema dura mais tempo. Por exemplo, a bateria do seu celular. A bateria do seu celular são várias bateriazinhas associadas em paralelo para fornecer um maior tempo de funcionamento, tudo bem? E o controle remoto da nossa TV, em série ou paralelo? Porque é uma pilha do lado da outra, normalmente os controles, certo? Bom, respostas em série, porque é o seguinte, olha só, o positivo de um é ligado no negativo do outro, e isso aqui vai para o sistema. Então, se perguntar alguma coisa de controle remoto, você vai falar que estão em série, porque o positivo de um, o negativo de outro. Top? Elementos da eletrostática. Vamos lá. O Q maiúsculo é a carga geradora. A unidade de carga, Coulomb. O Q minúsculo também é uma carga, só que a gente chama de carga de prova normalmente. A unidade, Coulomb. A constante é uma constante eletrostática, você não tem que decorar. Quando necessário, o exercício fornece para você, tá? Campo elétrico, você tem 2 unidades. Newton por Coulomb ou volts por metros. Então você vai ter 2 fórmulas diferentes para calcular. Força, toda força é medida em newtons. Potencial elétrico, volts. Energia, joule. Trabalho, joule. Aí você fala assim, professor, qual que é a diferença de energia para trabalho? É que o trabalho está gastando energia. A energia potencial é a energia que está acumulada. E o capacitor a gente chama de Faraday, beleza? Bom, vamos começar falando sobre campo elétrico. Campo elétrico é uma região onde sofre influências de forças elétricas. Aí nós adotamos o seguinte, carga positiva vai fazer um campo elétrico para fora. Em vez de falar campo elétrico para fora,
eu também posso falar que é um campo elétrico de saída, tá? Agora, a carga negativa vai fazer um campo elétrico de entrar, de puxar, tá? Voltado para ela. Então, quando o campo elétrico é voltado para a carga, carga é negativa. Quando o campo elétrico sai da carga, carga é positiva. Também é clássico aparecer um campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? Quando você tem uma placa positiva e uma placa negativa, por exemplo, o campo elétrico sai do polo positivo para o polo negativo, sai do polo positivo para o polo negativo, sai do polo positivo para o polo negativo. Esse verdinho aqui e aqui são as linhas de campo. Aqui as linhas de campo não estão igualmente espaçadas. Aqui é um campo elétrico não uniforme. Agora aqui as linhas de campo estão igualmente espaçadas, então é o campo elétrico uniforme. Então o que é o campo elétrico uniforme? Quando essas linhas de campos estão igualmente espaçadas, tá bom? Ó, aí se eu colocar uma carga positiva aqui, para e pensa, a carga positiva vai ser atraída para o lado negativo, então vai ter uma força nesse sentido. E essa carga que eu coloquei aqui é uma carga de prova, tá? E se essa carga for negativa? A carga negativa, ela vai sofrer uma força de atração para o lado positivo, ela quer ir para o lado positivo. Então o que eu posso concluir? Se a carga for positiva, a força e o campo terão sempre o mesmo sentido. Então, carga positiva, força e campo, mesmo sentido. Agora, se a carga de prova for negativa, como aqui, o campo elétrico é para a direita e a força elétrica para a esquerda. Logo, a força e o campo elétrico, sentidos opostos. Sentidos opostos. Ah, tome cuidado com o termo direção. A direção do campo elétrico aqui que eu desenhei é na horizontal. A força também é na horizontal. Então, quando eu falo direção, a direção da força e a direção do campo sempre serão as mesmas, sempre serão coincidentes, independentemente se a carga é positiva ou negativa. O que pode diferenciar é o sentido. Tudo bem? Agora, força elétrica. Bom, força elétrica é a força entre as cargas. Pode ser de atração ou repulsão. Quando as cargas têm o mesmo sinal, força de repulsão. Sinais diferentes, força de atração. Aí é o seguinte, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então vai ter uma força de repulsão para um lado e uma força de repulsão para o outro. Eu posso falar que como calcula essa força? Sim, lógico. Essa força depende do campo que ela produz. Essa fórmula, essa expressãozinha é essa aqui, ó. Força elétrica é carga vezes o campo elétrico, tá bom? Força é carga vezes o campo. Lembrando que eu estou colocando um caráter vetorial aqui. Eu poderia tirar essa setinha aqui e colocar só em módulo, não tem problema. Aqui são grandezas vetoriais, você não vai se preocupar com o sinal da carga na conta, tá bom? Outra forma de você calcular campo elétrico campo é gerado por uma carga, tá? Então é kq sobre distância ao quadrado. E a outra expressãozinha para você calcular força elétrica é quando você mistura essa com essa. No lugar desse E, você coloca isso aqui. Aí você vai ter a força elétrica como sendo kq sobre distância ao quadrado. Eu sei que são grandezas vetoriais, mas quando eu coloquei aqui, sem o caráter vetorialzinho, eu só vou estar trabalhando em módulo, tá bom? Você nunca coloca o sinal. O sinal das cargas, no caso do campo, é para saber se é de para fora ou se é para dentro. No caso da força, é para saber se a força é de atração ou repulsão. Outros elementos que aparecem. Potencial elétrico. Potencial elétrico é a energia que está acumulada em um certo ponto, tá bom? E a expressãozinha de potencial elétrico é kq sobre distância. E aqui o sinal importa, é uma grandeza escalar. Outra expressãozinha de potencial elétrico, quando a gente coloca um campo, a gente chama de UD, tá bom? Potencial, distância vezes campo. Tem gente que fala que é o EDU. Eu não gosto de falar o EDU para você não trocar os lados. Eu falo UD. Trabalho é uma transformação de energia. Você calcula como sendo carga vezes a diferença de potencial. E a energia potencial parece com trabalho.
em vez de colocar a diferença de potencial, eu vou pegar a carga vezes o potencial que está acumulado ali naquele ponto, beleza? É a energia que está acumulada na carga. Tá aqui uma revisãozinha de conceitos básicos de... Tá aqui. Agora falta a gente falar sobre os capacitores. Vamos lá? Chegou o momento dos capacitores. Os capacitores, eles armazenam carga ou liberam. Qual a função de um capacitor dentro de um sistema? A função de um capacitor dentro de um sistema é de proteção do sistema, tá? Ele normalmente armazena muita energia quando necessário e, se necessário, se o sistema estiver precisando de energia, ele vai liberar. Ele serve para estabilizar o sistema, para proteção também do sistema, tá ok? Bom, então qual a função básica de um capacitor? Armazenamento de energia elétrica. Armazenamento de energia elétrica. E qual a sua representação? A representação de um capacitor é duas barrinhas aqui de mesmo tamanho, barrinhas paralelas, tá ok? Onde de um lado pode ter carga positiva e aqui vai ter carga negativa. O detalhe é, não passa corrente elétrica, a função dele é armazenar. E como que eu calculo a energia que ele armazena? Eu posso falar que a carga que ele armazena depende da capacitância vezes o potencial dela, tá ok? Caso você faça um gráfico da carga pela DDP, aumentando a DDP, você vai aumentar a quantidade de carga. O gráfico vai ser uma reta. E olha só que legal, se você calcular a área desse gráfico aqui, a área vai ser energia. Opa, aqui é um Q, aqui vai ser U. Como que eu calculo a área disso aqui? É um triângulo. O gráfico é energia. Então a energia vai ser base vezes altura sobre 2. Então, se perguntar qual a energia que um capacitor armazena? Q vezes U sobre 2. Tá bom? Fiquei faltando, esqueci de colocar isso aqui no meu esquema do quadro antes, hein? Perdão. Tá aqui, ó. Energia de um capacitor. Nós temos aqui no ensino médio, em provas, concursos, né? Dois tipos de capacitores clássicos. Os planos e os esféricos. Na prática tem outros, tá bom? No caso, como você calcula a capacitância em capacitores planos? A capacitância em capacitores planos depende da área das placas, depende da distância entre elas e depende do que é colocado aqui no meio. A gente vai falar que a capacitância depende de uma constante, essa constante depende do que é colocado aqui no meio, da área sobre a distância. Normalmente, o que coloca aqui no meio é um dielétrico. O que vem a ser um dielétrico? Vem a ser um elemento de baixa resistência, tá ok? Perdão. O dielétrico vai ser um material... E o que coloca aqui no meio? O que coloca aqui no meio vai ser um dielétrico. O que vem a ser um dielétrico, professor? Um dielétrico é um isolante elétrico. Dielétrico, isolante elétrico. Normalmente coloca o ar. O ar é um dielétrico, mas eu poderia colocar borracha, plástico, até um pano, tá bom? Agora, capacitores esféricos, não interessa se ele é oco ou se ele é maciço. O valor da capacitância dele depende da constante do raio dividido pela constante da eletricidade. Esse K, que é o K da lá da eletricidade, eu posso falar que é aquele 1 sobre 4π ε0. Não precisa decorar. Esse Kzinho aqui é diferente daquele, tá bom? Esse K é a constante da eletricidade. Quando a gente fala de associação de capacitores, a associação de capacitores pode estar em série ou paralelo. Em série, se você coloca uma carga aqui, olha só que legal. Carga negativa vai atrair carga positiva, que vai atrair carga negativa, que vai puxar carga positiva, que vai atrair carga negativa. A quantidade de carga de um e de outro é tudo igual. Então, se perguntar o que vai ser igual quando eles estão em série? Quando eles estão em série, a capacitância, a carga vai ser igual, mesma carga, carga constante para todos. E a capacitância equivalente vai diminuir, tá? Você soma os inversos. É o oposto do resistor, tá? É o oposto do resistor. Então, quando os capacitores estão em série, você soma os inversos. Agora, quando eles estão em paralelo, basta você somar todos. Aí você perguntar, professor, o que é igual quando eles estão em paralelo?
O que é igual é a mesma DDP. Mesma DDP. A DDP vai ser constante para todos. Magnetismo. Bom, as linhas de campo magnético por adoção do Polo Norte são linhas de saída, no Sul de entrada. Se perguntar qual polo é mais forte, professor, Polo Norte ou Polo Sul? Resposta, os dois são igualmente fortes. Por quê? Tudo que sai do Norte entra no Sul, então são igualmente fortes. Agora a pergunta é o seguinte, onde é mais forte? Na ponta do ímã, nos polos ou no meio do ímã? Resposta, onde tem mais linha. Onde tem mais linhas de campo? Nos polos. O local mais forte do ímã são nos polos. Bom, as linhas de campo magnético são linhas contínuas, tudo que sai do norte entra no sul, tá bom? E outra coisa, a gente nunca consegue separar os polos de um ímã. Outra forma de representar um ímã seria assim, ó. Dessa forma. Você nunca consegue separar os polos, o polo norte e o polo sul. São inseparáveis. Inseparabilidade dos polos. Também às vezes acontece o processo chamado processo da imantação. Professor, o que é imantação? Imantação é transformar um corpo momentaneamente num ímã. Por exemplo, bom, aqui eu tenho um ímã em forma de ferradura, onde o campo magnético sai do norte e vai para o sul, tá bom? Aqui é o campo magnético que a gente representa pela letra B. A unidade de campo magnético, Tesla, tá? Então vou ter um campo magnético, sai do norte e vai para o sul, sai do norte e vai para o sul. Então tá aqui, ó, um campo magnético saindo do norte e indo para o sul, aqui, um campo magnético. Aí eu vou colocar um ferro, tá? Um ferro, naturalmente, ele não tem esses dipolos, as linhas de campo alinhadinho. Só que quando você coloca ele na presença de um campo magnético, vou colocar um ferro aqui, ó, o que acontece? Os dipolos magnéticos dele começam a se orientar, de tal forma que os dipolos vão ficar orientados. Logo, em vez de falar de dipolos orientados, eu posso falar que ele virou momentaneamente um ímã, tá? O que eu fiz? Eu fiz uma imantação. Fiz um corpo que não era um ímã se transformar num ímã, no caso, ferro, tá? Ferro e suas ligas. Esse material que tem uma forte imantação, nós chamamos de ferro magnético, tá bom? Agora, se você, por exemplo, pegar um alumínio. O alumínio, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma pequena imantação. A gente quase não vai perceber. E vai formar um ímã bem pequenininho, bem pequenininho. Esses são os materiais paramagnéticos. Tanto é que se você pegar um ímã e for colocar em alguma coisa de alumínio, você quase não vai sentir isso. Então, o alumínio tem uma pequena imantação. É um material paramagnético. Agora, aqui vai ser um material diamagnético. Um material diamagnético, vamos pensar no ouro, tá? O ouro, ele vai ter uma pequena imantação ao contrário, tá? Ele vai ter uma imantação ao contrário. Então, se você pegar um ímã, colocar próximo de uma coisa de ouro, ele não vai ser atraído, vai ter, pelo contrário, vai ter uma pequena repulsão, tá bom? Muito difícil aparecer isso, e isso é mais comum aparecer materiais ferromagnéticos. Aí o seguinte, vamos representar como que é uma bússola ao redor de um ímã. Vamos supor que eu tenho um ímã, as linhas de campo saem do norte e vai para o sul, tá? Sai do norte e vai para o sul, as linhas de campo saem do norte e vão para o sul, saem do norte e vão para o sul, saem do norte e vão para o sul. Aí o que acontece se você colocar uma bússola aqui, 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 aqui? Onde vai estar a orientação da bússola? Resposta, a orientação da bússola, ela sempre vai coincidir com a linha do campo magnético. Por exemplo, o campo magnético está para a direita, está para a esquerda, então a bússola vai apontar para a esquerda. Aqui, olha só, ela vai seguir esse caminho aqui, ó. A bússola vai estar orientada para cá, para cá, para cá, para cá. Olha só, a bússola sempre se alinha com a linha de campo, tá? A bússola sempre se alinha com a linha de campo. E quando a gente pensa no campo magnético terrestre, lembra que aqui é o polo norte geográfico. E aqui é o polo sul geográfico. A linha de campo magnético é o contrário. O que acontece aqui? Aqui na Terra, aqui a gente vai chamar de polo sul magnético. Sul magnético. E aqui vai ser o polo norte magnético.
ele inverte. Tanto é o seguinte, como que é a linha do campo magnético da Terra? A linha do campo magnético, ele entra no sul e sai do norte. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. E esse escudo magnético aqui que protege a Terra dos ventos solares, tá bom? E quando eu falo ventos solares, tem teoricamente um espaço livre, tanto aqui quanto aqui. É onde ocorrem as famosas aurora boreal ou aurora astral. Vamos supor que aqui tem o Sol. O Sol vai mandar partículas carregadas e essas partículas vão pegar, são desviadas, tá bom? São desviadas, mais um pouquinho entra aqui, que são as auroras. Agora se perguntar, por que tem um campo magnético, por que a Terra tem um campo magnético? Por causa do núcleo de ferro dela, o núcleo ferroso dela. Todo planeta tem campo magnético? Resposta, não é todo planeta que tem campo magnético. Como que eu consigo saber se um planeta tem campo magnético ou não? Resposta, se o planeta tem aurora, ele tem campo magnético. Se o planeta não tem aurora, ele não tem campo magnético. Antes de falar sobre as fontes de campo magnético, nós temos que falar os elementos, tá ok? Que vão aparecer. No caso, B, campo magnético, a unidade Tesla. R ou D é a distância, a unidade é metros. Essa permeabilidade magnética é uma constante, você não tem que decorar. Mas tá aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Fica tranquilo que você não tem que decorar isso. Corrente elétrica ampere. E outra coisa, se aparecer o símbolozinho xizinho, significa que está entrando no plano. Se aparecer a bolinha, significa que está saindo do plano, tá bom? Então, toda vez que você vê o xizinho, significa que está entrando do plano. Toda vez que você vê uma bolinha, está saindo do plano. Xizinho entra, bolinha sai. Xizinho entra, bolinha sai. Xizinho entra, bolinha sai. Feito? Bom, e vamos lembrar o seguinte, um ímã, a gente fala que o campo magnético do ímã é de saída do Polo Norte, né? E de entrada no Polo Sul. Entrada no Polo Sul. Também posso representar o seguinte, como aqui está saindo, eu posso falar que é uma bolinha. Então eu posso falar que isso aqui também é como se fosse um Polo Norte. E como está entrando, posso representar um xizinho. Então eu posso falar que isso aqui vai ser um Polo Sul, caso seja linha de campo magnético, o símbolo de entrada ou de saída. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes de campo magnético. A gente vai usar a regra da mão direita, onde o dedo direito vai ser o sentido da corrente, tá bom? E a mãozinha sempre vai dobrar assim no pulso, tá bom? Aqui, ó, sempre vai dobrar. Bom, aqui, ó, fio, espira e solenoide. Vamos supor que você tem uma corrente para cima. Coloca o seu dedo direito no sentido da corrente. Desse lado a minha mão está entrando. Então vai fazer um campo magnético de entrada. Do outro lado vai estar saindo. Então campo magnético de saída. Campo magnético de entrada, campo magnético de saída. Agora aqui, ó, dedo direito para baixo. Aqui vai fazer um campo de saída, uma bolinha, né, representando saída, e aqui um campo magnético de entrada, porque olha só, dedo direito na corrente tá entrando. Então vamos colocar um xizinho aqui, ó, entrada, campo magnético e campo magnético. E como calculo o campo magnético realizado por um fio? O campo magnético criado por um fio, ao redor do fio, na verdade, a gente calcula como sendo μ0 I sobre 2πr ou 2πd, onde esse d ou onde esse r é a distância que eu estou olhando até o fio, tá bom? Agora, quando você tem espira, mesmo esqueminha, regra da mão direita. A gente vai calcular aqui o campo magnético no centro da espira, tá bom? Você coloca o dedo direito aqui, ó, no sentido da corrente, aqui tá entrando e aqui vai estar saindo, olha só. Se, por exemplo, essa corrente está nesse sentido aqui, ó, segue, minha mão está saindo. Se está saindo, vou representar por uma bolinha. Está saindo. Agora aqui no sentido horário, olha só, dedo direito no sentido da corrente está entrando. Se está entrando, xizinho. Um macete violento para você é o seguinte, olha só. Polo norte, saída, polo sul, entrada. Polo de saída, polo norte. Polo de entrada, polo sul. Qual o macete, professor? Dá uma olhadinha na ponta do N.
sentido anti-horário. Dá uma olhadinha no sentido do S, sentido horário. Então, toda vez que for sentido anti-horário, polo norte, sentido horário, polo sul. Feito? Tá faltando como calcula. A expressãozinha de campo magnético na espira é essa aqui, ó. μ0i sobre 2r, onde esse R é o raio da sua espira. Solenoide, também conhecido como eletroímã, tá bom? Como que você vai ver o sentido da corrente? Pega o dedo direito, coloca no sentido da corrente, no caso meu desenho aqui está para cima. Você vai calcular o campo magnético aqui dentro do solenoide. Olha só, dedo direito aqui, ó. Minha mão está entrando aqui. Se entra desse lado, lá vai estar saindo. Então, ele entra desse lado e sai daqui. A representação é essa aqui, ó. Se está entrando, polo sul. Se está saindo, polo norte. E como calcula o campo magnético criado por um solenoide? O campo magnético criado por um solenoide é número de voltas sobre o comprimento. A gente fala que é a densidade de voltas vezes μ0 vezes o I. Tá aqui a expressãozinha de solenoide. Feito? Força magnética, também reconhecida como regra da mão direita ou regra da mão esquerda. Você pode utilizar a regra da mão esquerda, fazendo isso dessa forma com a mão, tá ok? Ou com a mão direita, você deixando a mãozinha reta. Aí fica a sua escolha. Bom, tem professores que optam pela esquerda, tem professores que optam pela direita. Eu vou explicar primeiro pela direita, depois eu vou fazer pela esquerda. Aí você vai ter as duas análises, tá bom? Olha só, primeira coisa, força magnética sobre carga em movimento. Carga em repouso, não sobre ação de força magnética. Depois nós vamos fazer sobre um condutor, quando a carga está envolvendo o condutor, ou seja, sobre corrente elétrica. Bom, primeira coisa aqui, ó. Força magnética, campo e velocidade são coisas tridimensionais. Então aqui vai ser um plano e aqui vai estar no outro. Então é como se aqui estivesse saindo do quadro, tá bom? O ângulo entre velocidade e o campo a gente representa por um θ. A força magnética sempre vai ser perpendicular ao campo e à velocidade. Então eu sempre falo que vai ser perpendicular a esse plano formado entre a velocidade e o campo magnético. Como calcula essa força magnética sobre carga? A força magnética sobre carga é o QVB seno θ. Onde carga, velocidade, campo magnético e o ângulo, seno do ângulo entre a velocidade e o campo. A carga, a unidade de carga é Coulomb, tá? Vou até colocar aqui, ó. Carga, Coulomb. A unidade de velocidade, metros por segundo. A unidade de campo magnético, Tesla. E como a gente aplica a regra da mão direita ou regra da mão esquerda? Se você vai com a mão direita, o seu braço representa o B, retinho. O dedão representa a velocidade. E a palma da mão o sentido da força, tá bom? Olha só, aqui tem um campo de entrada, então teu braço direito entra. O dedão é a velocidade, está para a direita. A palma da mão é a força, está para cima. Nesse caso aqui, a força magnética é para cima. Agora aqui, ó, campo magnético de saída. Então, teu braço direito sai do quadro. O dedão é a velocidade, está para o lado esquerdo. E a palma da mão é a força, está para baixo. Aqui a força vai estar para baixo. Se você faz com a mão esquerda, deixa eu até colocar aqui os canetões, você vai falar assim, ó, faça bom vestibular. Com a mão esquerda, ó, faça bom vestibular, faça bom vestibular. Força, campo e velocidade. Aí, você sempre tem que manter os dedinhos assim, tá? Olha só, campo de entrada. Então, o seu dedo que representa o campo é esse. Ele entra. Velocidade, para cá. Olha o dedão da força, está para cima. E nesse caso aqui, ó, campo de saída. Então, esse dedo que é o campo sai. Aqui a velocidade está para aquele lado. A força é o dedão, está para baixo. Situação clássica é quando você tem um campo magnético e uma carga, por exemplo, uma carga positiva, nessa região perpendicular ao campo. O que acaba acontecendo? Campo de entrada. Então o campo entra, vou fazer com a mão direita, olha só. Campo de entrada, dedão, a velocidade está para a direita, a palma da mão é a força, vai estar para cima. Essa força vai fazer com que o corpo execute um movimento circular uniforme. Vai fazer um movimento circular uniforme.
Se é um movimento circular uniforme, vai ter um certo raio. E a gente calcula esse raio. E a expressãozinha para calcular o raio é conhecida como Habib, Mive, Kibi. E se vai completar uma volta, vai demorar um certo tempo para dar uma volta. Então esse tempo para dar uma volta nós chamamos de período. A expressãozinha do período é dada por 2πm sobre carga vezes o campo. O interessante é que se você lançar mais rapidamente isso aqui, mais rapidamente a carga, o tempo para dar uma volta não vai sofrer alteração. Pode ver que o tempo para dar uma volta não depende da velocidade. Por que isso, professor? Porque quando você aumenta a velocidade, o seu raio vai aumentar, ou seja, sua trajetória vai ser maior. Por isso vai demorar o mesmo tempo. Tudo bem? Aí agora é o seguinte, força magnética sobre fio condutor. Força magnética sobre fio condutor, você tem que pensar o seguinte. Antes era faça bom vestibular, agora você vai falar assim, faça bom intensivão. Você vai trocar o elemento V da velocidade por I da corrente, tá bom? Mesmo esqueminha. Aqui tem um certo ângulo entre a corrente e o campo. A força magnética sempre vai ser perpendicular ao campo, sempre vai ser perpendicular ao sentido ao fio, tá? Força magnética. E como calcula essa expressãozinha da força magnética sobre fio? Força magnética sobre fio, Bill. 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 Bom, é legal também a gente falar sobre força magnética entre dois fios que estão passando por corrente. Se você tem dois fios paralelos passando por corrente, você vai surgir uma força entre eles, uma força de atração. Uma força magnética de atração. Agora, se os fios estão passando corrente em sentidos opostos, você vai ter uma força magnética de repulsão. Aí você coloca lá assim, professor, onde eu vou ter isso na prática? Se você pensar na fiação da rua aí, que chega até nossas casas, tem tipo uma varetinha entre os fios. É justamente para evitar que eles fiquem balançando, mesmo sem vento. Por que eles iriam balançar? Porque pode ter força de atração ou repulsão. Professor, como calcula essa força? Muito difícil aparecer essa expressãozinha. Se aparecer no seu vestibular, é para te sacanear. Mas a expressãozinha é isso aqui, ó. A força magnética sobre fio, é só lembrar como calcula o campo magnético de uma corrente, de um fio. M0 I sobre 2πr, onde esse R vai ser a distância entre os fios, tá? Mesma coisinha aqui. Isso aqui é o campo magnético, tá? Aí você vai ter a outra corrente e você vai ter o comprimento do fio. Aí a expressãozinha de força magnética sobre carga e força magnética sobre fio. Vamos para a parte da indução. Fluxo magnético e força eletromotriz induzida. Então vamos lá. Fluxo magnético. O que vai ser fluxo? É a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa uma certa região. O símbolo dele é esse aqui, o φ, tá ok? E como calcula esse fluxo magnético? O fluxo magnético vai depender do valor do campo magnético e depende da área, tá bom? Então, o fluxo depende do campo magnético e da área. E, logicamente, depende da relação entre o ângulo entre o campo magnético e a superfície normal, e a direção normal à superfície. Quando você tem um fluxo magnético inclinado em relação à superfície, a gente calcula como sendo campo magnético, área, cosseno do ângulo formado entre o campo magnético e a reta normal, tá ok? O interessante não é estudar em si o fluxo, mas sim a variação do fluxo. Porque através da variação do fluxo magnético, você vai ter força eletromotriz induzida, você vai ter uma corrente, logo você vai ter uma corrente elétrica. Então toda vez que você varia um fluxo magnético, você vai ter uma corrente elétrica. E é isso que a gente vai ter na lei de Faraday, que fala que a força eletromotriz induzida, ou seja, uma certa DDP, depende da variação do fluxo magnético em um certo tempo. Bom, nessa parte aqui eu posso até colocar um módulo. E quando você pega um livro ou uma apostila para estudar, na sequência já vem lei de Lenz. A lei de Lenz, ela trabalha isso aqui, mas se preocupando com a corrente elétrica. A corrente elétrica induzida sempre vai se opor à variação do fluxo. No caso, a corrente induzida sempre se opõe à variação do fluxo magnético.
E muito difícil, e quando cai em vestibular, concurso, as pessoas erram, é quando você tem uma barra, um fio, se movendo ao longo de um campo magnético. Nesse caso aqui, vai ter uma DDP, uma diferença de potencial entre os extremos do fio. E essa diferença de potencial, força eletromotriz induzida, a gente fala que é o BVL. Campo magnético, velocidade com que está se movendo, vezes o comprimento da barra. Tá, ok? Vamos para a parte de transformadores agora. Transformadores. O que faz um transformador? Um transformador ele serve para aumentar ou diminuir a tensão. Aí você para e pensa, poxa professor, qual a diferença de você aumentar a tensão ou diminuir a tensão? Quando você tem grandes distâncias para transportar energia elétrica, não é legal você ter uma grande corrente. Porque quando você tem uma grande corrente, a perda é muito grande. Então o que faz o transformador? Ele aumenta a tensão para diminuir a corrente. Então quando eu falo grandes distâncias, eu vou aumentar a tensão e diminuir a corrente. Isso aqui para grandes distâncias. Você pode perceber que quando você tem uma estrada, no caso aqueles postes gigantescos, são de alta tensão. Por quê? Porque vão fazer um transporte de muito longe. Então ele aumenta a tensão para aumentar a distância. Agora, quando chega na cidade, essa grande tensão tem que diminuir. Tanto é que tem as subestações para diminuir a tensão para ir para os bairros, tá ok? Bom, depois chegando na sua casa, vai ter um outro transformador perto do poste para diminuir mais a tensão para chegar na nossa casa. Aí chega na nossa casa em torno de 110 ou 220 volts. Aí o que você faz? Nos aparelhos ele diminui a tensão ainda mais para a chegada no aparelho. Por exemplo, o transformadorzinho do celular, que a gente chama de carregador. Ele pega 110 ou 240 volts e transforma em 9 volts. Bom, fato é que quando eu tenho pequenas distâncias, eu não preciso ter necessariamente uma grande corrente. Então, uma pequena tensão aumenta a corrente, você vai aumentar a perda de corrente, mas é para pequenas distâncias. E todo o transformador, ele funciona através do processo da indução eletromagnética, sempre com corrente alternada, sempre com tensão alternada. Se você pegar uma bateria, uma pilha da sua casa e colocar no transformador, não vai funcionar, porque é uma tensão contínua. O transformador funciona com corrente alternada para ter a indução eletromagnética. E como funciona? Tem a fonte primária e o secundário, tá ok? Não necessariamente o primário tem mais voltas que o secundário. Aqui o meu desenho, o meu primário tem mais voltas que o secundário. Poderia ser o contrário. Primário é a energia que vai chegar. O secundário é a energia que vai sair. E a pergunta é, a potência, onde você acha que vai ser mais potente? No primário ou secundário? Resposta, a potência vai ser a mesma. A potência no primário é igual à potência do secundário. E eu posso afirmar então, ó, que a potência é igual. Aí você fala assim, poxa professor, se a potência é igual, qual que é a vantagem? Lembra que a potência é corrente vezes a tensão? Então, ó, coisa de vestibular, coisa manjadinha. O que acontece se você tem uma grande tensão? Se você vai ter uma grande tensão, você vai ter uma pequena corrente. Logo, se você vai ter uma grande corrente, você vai ter uma pequena tensão. O valor da corrente elétrica daqui não vai ser igual ao valor da corrente elétrica que vai sair, tá? A tensão do primário e aqui a tensão do secundário. Colocando na prática, o primário seria a tensão onde você vai ligar o seu carregador de celular. O secundário seria a tensão que ele fornece para o seu celular. Feito? E outra coisa, a tensão vai ser sempre proporcional ao número de voltas. Quanto mais voltas estiver naquela bobina, maior vai ser a tensão. Quanto menos volta, menor vai ser a tensão. Nesse caso aqui, essa bobina aqui tem menos volta que essa. Então a energia chega aqui numa grande tensão e vai sair numa pequena tensão, tá? Então, a tensão proporcional ao número de voltas. Nesse caso aqui, se está chegando uma certa corrente pequena, aqui vai sair uma corrente grande. Por que vai sair uma corrente grande, professor? Porque a tensão diminui. Se diminui um, aumenta o outro. Beleza? Termometria. Termometria, ela vai trabalhar a parte das escalas termométricas, tá bom? Temperatura, grau de agitação das moléculas. Normalmente a gente vai trabalhar com 3 escalas.
Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Kelvin também é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque só admite valores positivos e a menor temperatura atingida por ela é o zero absoluto, que vale menos 273. Bom, quando você faz a relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, nós podemos ter relação exata ou quando for variação de temperatura. Tome cuidado. Em geral, temperatura na física a gente aprende por θ, tá? A única temperatura que a gente não gosta de colocar θ é a Kelvin, que nem é K, é representada por um T maiúsculo. Então, quando o T maiúsculo representar a temperatura na física, é a escala Kelvin, tá bom? E a escala Kelvin é só você pegar a escala Celsius e somar 273. Caso você colocar K, C mais 273, não tem problema. E quando você vai transformar Celsius para Fahrenheit, você vai ter o seguinte, a temperatura de Celsius proporcional a 5, a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. É legal quando a gente trabalha a variação. Olha só, de 0 para 100, variou 100 em Celsius. De 273 para 373, variou 100 em Kelvin. Então a variação de Kelvin é igual a variação de Celsius. Agora, quando trabalhar a variação de Celsius e variação Fahrenheit, a variação de Celsius vai ser proporcional a 5, assim como a variação em Fahrenheit vai ser proporcional a 9. Esses pontos aqui são chamados pontos fixos. Normalmente o primeiro é o ponto do gelo e o segundo é o ponto de vapor. E quando às vezes se aparecer alguma outra escala sem ser Celsius, Fahrenheit e Kelvin, você tem que usar a relaçãozinha meio menos pé, cabeça menos pé. Meio pé, cabeça, pé. Olha só que interessante aqui, ó. A escala Celsius, ela pensa na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição. Agora o 0 e o 100 do Fahrenheit não tem nada a ver com ponto do gelo, nem a ver com ponto de vapor, tá ok? Tem a ver com a mistura de água, sal e gelo e temperatura do corpo humano. Aí você pode ir lá, professor, como que eu vou saber no exercício se é uma coisa exata ou se é uma variação? Se o exercício fala, agora na cidade de São Paulo está fazendo 20 graus Celsius, é uma coisa exata. A diferença entre a máxima e a mínima temperatura em um dia na cidade de Curitiba foi de 20 graus Celsius. Falou diferença, variação. Às vezes ele pode colocar a palavra amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, também uma variação. Alguns termos importantes que você vai ter que saber. Capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é a capacidade que o corpo tem de armazenar energia térmica. Então o corpo que tem grande capacidade térmica, ele vai ser um bom isolante térmico. Ele vai armazenar bastante, tá? Isolante térmico. E o fato de o corpo ter um grande calor específico, que depende do material do que ele é feito, significa que vai ser um bom regulador térmico. A água é um bom regulador térmico, tá? O calor específico da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Você tem que fornecer 4.200 joules para cada quilograma para aumentar 1 grau Celsius. Então a água é um bom regulador térmico. Região com bastante umidade, normalmente dificilmente muda muito a temperatura, tá? Agora região com pouca quantidade de água, aí muda muito a temperatura. Quando você coloca um aditivo no radiador do carro, você vai aumentar o calor específico daquele líquido refrigerante do carro. Para quê? Para ter uma melhor regulagem da temperatura. E agora imagine só você fazendo conta toda hora que isso aqui não é legal, né? Então, a gente aproxima isso aqui e vai criar uma nova unidade, caloria. Isso é igual a 1 caloria grama grau Celsius. E normalmente essa expressãozinha aqui para o calor específico da água é que a gente acaba decorando. Tá, mas vamos lá. Capacidade térmica. Vamos pensar, capacidade de armazenar energia térmica. Um corpo que tem grande capacidade de armazenar energia térmica, ele armazena bastante energia térmica e quase não muda a temperatura. A expressãozinha que a gente vai usar aqui, ó, é a quantidade de calor que um corpo consegue armazenar pela variação de temperatura. Também posso utilizar a expressãozinha massa vezes o calor específico, tá bom? Agora uma perguntinha para você.
Toda vez que o corpo recebe calor, ele aumenta a temperatura? Toda vez que o corpo recebe calor, ele aumenta a temperatura? Sim ou não? Resposta: não. Porque às vezes ele pode estar não mudando de estado físico. Vamos supor que você tem água e gelo a 0 graus Celsius. Aí você fornece energia térmica àquele sistema, aí ele vai receber energia térmica, aí depois de um tempo você vai lá, vai ter água e gelo. Só que boa parte do gelo sofreu a fusão, ou seja, derreteu. Só que a temperatura do sistema continua sendo 0 graus Celsius. Quer dizer que o sistema recebeu energia térmica, calor, e não mudou a temperatura. Tá? Então, toda vez que o corpo recebe energia térmica, ele muda a temperatura? Resposta: não, porque ele pode ter uma mudança de estado físico. Por isso a gente vai ter dois tipos de quantidade de calor. A quantidade de calor chamada quantidade de calor sensível e a quantidade de calor chamada quantidade de calor latente. Professor, qual que é a diferença entre elas? O calor sensível, ele vai mudar a temperatura. A gente vai chamar a expressãozinha de quimacete. Agora o calor latente ele não vai mudar a temperatura, vai mudar o estado físico. A gente chama carinhosamente de quimala, massa vezes o calor latente. Quando você pega um diagrama de aquecimento, você vai ter essa estrutura aqui. Por que vai ter essa estrutura? Porque a matéria ela pode ter sólido, líquido e gasoso. Tem outros estados, só que agora aqui, pensando em vestibular, em concurso público, a gente vai trabalhar nessa parte, sólido, líquido e gasoso, tá ok? A substância pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido, ou pode estar no estado gasoso. A transição de sólido para líquido, nós chamamos de fusão. O oposto é a solidificação. De líquido para gasoso, nós chamamos de vaporização. Ao contrário, pode ser liquefação quando você faz essa mudança com auxílio de pressão ou condensação quando você faz essa mudança com auxílio de temperatura. Quando a substância está no estado sólido, vai ter uma mudança de temperatura até chegar no ponto de fusão. E essa temperatura é chamada temperatura de fusão. Aí, nesse momento aqui, a substância está no estado sólido mais líquido ao mesmo tempo. Até que se transforma totalmente em líquido. Aí o líquido vai de uma certa temperatura até um valor que ele começa a mudar de fase. Essa temperatura aqui é chamada de temperatura de ebulição. Tá? E nesse momento aqui, a substância está no estado líquido mais gasoso ao mesmo tempo. Se perguntar qual tipo de calor eu tenho que usar aqui. Aqui vai mudar a temperatura, calor sensível, quimacete. Aqui muda o estado físico, quimala. Aqui muda a temperatura, calor sensível, quimacete. Mudou o estado físico, quimala. Mudou a temperatura, quimacete. Top! Processo de transmissão de calor. Normalmente aparece mais teoria. Tem um pouquinho de conta na lei de Fourier, tá beleza? Então vamos lá, olha só. São os três processos mais comuns: radiação, convecção e condução. Primeiro é o seguinte, radiação ou irradiação é por meio de ondas eletromagnéticas. Quando você pensar em ondas eletromagnéticas, pensa na luz, tá? A luz é uma onda eletromagnética. No caso do exemplo, você pode pensar no Sol, tá? E a principal onda eletromagnética é a onda do infravermelho. Você está mandando constantemente infravermelho. Nós perdemos muita onda térmica, tá ok? Nós irradiamos muito. Você manda muito infravermelho. O termômetro digital é um termômetro que vai analisar o seu infravermelho, tá bom? Olha só, é o único que ocorre no vácuo. Porque é uma onda eletromagnética. Não há transporte de matéria. Ó, apareceu alguma coisa para você de radiação ou irradiação, você vai pensar em luz, vai pensar em sol, micro-ondas, tá bom? Curiosidade, o corpo negro é o corpo que mais irradia energia térmica, tá bom? O corpo que possui maior radiação é o corpo negro. A gente normalmente pensa que é o branco, né? O branco é o que mais reflete, mas não é o que mais emite. O corpo negro é o que mais absorve, mas é também o que mais emite onda térmica. Outro processo é a convecção. A convecção tem a ver com mudança de densidade. Quando o corpo está mais denso, quando o fluido está mais denso, ele vai ficar na parte de baixo. Quando está menos denso, ele vai subir. Normalmente a gente fala, ó, quando está frio desce, quando está quente sobe. Ponto.
Por que o ar-condicionado é na parte de cima? O ar-condicionado é na parte de cima porque vai mandar ar frio. O ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Por que a fumaça sobe? Porque ela é menos densa, vai subir. Bom, ocorre nos fluidos. Quando eu falo fluidos, são líquidos e gases. É o único que há transporte de matéria. O grande exemplo, eu posso falar sobre brisas, brisa marítima, brisa terrestre, que também você vê em geografia, ou então falar da geladeira. O congelador fica aqui na parte de cima, por quê? O congelador vai mandar o ar frio. Aí esse ar frio vai para baixo e internamente o ar quente vai para o congelador. Aí vai ter a convecção dentro do congelador. Agora, a partir do momento que você coloca muitos objetos aqui, atrapalha a circulação de ar, você vai estar prejudicando o funcionamento da sua geladeira. Condução. A condução já ocorre nos sólidos. Ela vai de molécula a molécula. Você fornece energia térmica às moléculas, vão agitando e vai cada vez ficando menos. Depois de um certo tempo, tudo aqui vai ficar quente, tudo aqui vai ficar agitado. Foi de molécula a molécula. Para ocorrer condução, as moléculas têm que estar mais próximas possível. Quando eu falo mais próximo possível, eu vou pensar nos sólidos. Então a condução ocorre principalmente aonde? Nos sólidos. Professor, um líquido conduz? Um líquido conduz, mas não conduz tão bem, tá? Um gás conduz? Bem mal. O ar conduz? Bem mal. Então ocorre principalmente nos sólidos, vai de molécula a molécula, não há transporte de matéria. E o grande exemplo quando a gente fala condução, radiação e convecção é a garrafa térmica. Vou pegar uma garrafa térmica aqui. Olha só, uma garrafa térmica. Não sei se você sabe, a garrafa térmica você consegue abrir aqui, ó. Você abre, vamos tirar a tampa. A garrafa térmica em si é somente... Opa, quase caiu aqui. É somente isso aqui, tá? Isso aqui é a garrafa térmica. Olha só, garrafa térmica, ela é espelhada por fora e espelhada por dentro. Entre as duas camadas de vidro tem ar, tá bom? Por que tem que ter ar? Perdão. Entre as duas camadas de vidro não tem nada, tem vácuo. Por que tem um vácuo? Vamos analisar um pouquinho. Tá aqui o esqueminha da garrafa térmica. A tampa da garrafa térmica não vai permitir com que o ar quente saia, nem que o ar frio entre. Então a tampa vai evitar a convecção. Evita convecção. O vácuo já vai evitar a condução. Só que é o seguinte, além de evitar a condução, ele também evita a convecção, porque não vai ter fluido aqui, mas a principal função dele é evitar a condução, mas ele evita também a convecção. Agora o espelho vai impedir com que o ar quente, que é a radiação entre ou que a radiação sai. Então o espelho vai evitar a radiação. Pronto. Lei de Fourier. A lei de Fourier, ela vai trabalhar sobre fluxo de energia térmica, tá bom? Vamos supor que eu tenha uma temperatura 1 maior que a temperatura 2. É como se aqui estivesse mais quente que essa região. Aí o fluxo de energia, o fluxo de calor, ele vai sair da região mais quente para a região mais fria, tá? E esse fluxo de calor, a gente calcula pela lei de Fourier. Como calcula esse fluxo de calor? O que vem ser fluxo? Antes de mais nada, fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa em um certo tempo. E vai depender de alguns fatores. Primeiro, vai depender se o material conduz bem ou não. Vai depender da constante de condutividade térmica. Vai depender da área, quanto maior for a área, mais fluxo vai passar. Também depende da diferença de temperatura. Quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo. E é inversamente proporcional à espessura. Tá aí, ó, processo de transmissão de calor. Gases, matéria clássica, aparece tanto em física quanto em química, tá ok? Bom, alguns elementos. P, pressão, a unidade de pressão tem várias unidades, tá ok? No sistema internacional, Newton por metro quadrado, volume, várias unidades, unidade de metros cúbicos. O Nzinho é número de mols, 1 mol, 2 mol, 3 mols, não tem unidade, é um número. O R é constante, você não tem que decorar. Agora, a temperatura, lembra que a temperatura T maiúscula é a temperatura sempre em Kelvin. Então, sempre em Kelvin. Aqui é a única exigência que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. A energia interna, medida em joules. E a massa molar
Normalmente pode ser gramas por mol, quilogramas por mol. Aí depende do exercício. Tem várias unidades. A primeira expressão, no caso a principal, é a equação de Clapeyron, conhecida como pra vestibular nunca rezei tanto. E aqui tem as 3 variáveis de estado de um gás. 3 variáveis de estado do gás. Se perguntar quais são as variáveis de estado de um gás? Pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura são as variáveis de estado de um gás. Bom, lembra que a temperatura sempre tem que ser em Kelvin. A temperatura em Kelvin é só pegar a temperatura Celsius e somar 273. E pode aparecer número de mols. Quem vê esse número de mols? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Professor CNTP, condições normais de temperatura e de pressão. Você tem que saber que na CNTP, 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros, sujeito a uma pressão de 1 atmosfera, sujeito a uma temperatura de 273 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, tá bom? Isso aqui é a CNTP. Agora, mistura gasosa. Vamos supor que você tem um certo número de mols, um certo gás, e depois aqui você tem um outro gás aqui, um certo número de mols. Se você abrir isso aqui, os gases vão se misturar. Aí você vai ter uma pressão da mistura, um volume da mistura, e nós chamamos isso aqui de mistura de gasosa. A mistura gasosa, você coloca nessa expressão. Pressão da mistura, volume da mistura, temperatura da mistura, é igual pressão 1, volume 1, temperatura 1, mais pressão 2, volume 2, temperatura 2 e assim sucessivamente, tá bom? Transformações. Quando você tem transformações gasosas, a gente usa o PV igual a NT igual PVNT. Ou então a gente coloca final, 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 inicial, 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 inicial. Essa expressãozinha aqui você usa quando o número de mols for variar. Como assim, professor, o número de mols varia? Quando você coloca gás no sistema ou quando você tira gás do sistema. Vou dar um exemplo. Quando você pega um desodorante aerosol, você aperta, aquele gás está saindo de dentro do recipiente, tá ok? Então, nesse caso, você vai usar essa expressão. Quase não aparece, quase não cai, coisas desse tipo. O que normalmente aparece é quando o número de mols é constante. Aí a gente usa direto o famoso PVT, votou. Tanto faz você colocar aqui como sendo inicial, aqui a final. Tanto faz. Agora, 4 transformações clássicas. Isobárica, isocórica, isotérmica e adiabática. Transformação isobárica também tem outro nome. O outro nome da isobárica, quase ninguém lembra, é chamado de isopiésica. Olha só que nome foi. Isopiésica. Que nome feio. Ela ocorre com a pressão constante, tá? Isobárica ocorre com a pressão constante. Tanto é que eu não vou fazer gráfico com pressão, vou fazer gráfico de volume e temperatura. O gráfico disso vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Então, quando você tem a pressão constante, você aumenta a temperatura, vai aumentar o volume. Isocórica tem outros 2 nomes, é chamado de isovolumétrica ou isométrica. O que quer dizer isso aqui, professor? Volume constante. Nessa expressãozinha, volume é constante. O gráfico disso vai ser uma reta. Então, toda vez que você tem volume constante, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Agora, quando for isoterma, isoterma também tem outro nome, isotérmica. Quando for uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. O gráfico disso são hipérboles, tá? É uma hipérbole, vamos fazer uma hipérbole aqui. Hipérbole. E um detalhe, quanto mais afastada estiver essa hipérbole daqui, mais quente vai estar a sua substância, a sua amostra gasosa. Agora, adiabática. Adiabática também é conhecida como transformações rápidas, sem troca de calor. Adiabática são transformações rápidas sem troca de calor. Sem troca de calor. O que é interessante na adiabática é que sempre vai mudar a temperatura. A adiabática sempre muda a temperatura. E as pessoas confundem a adiabática com a isotérmica. Por quê? O gráfico da adiabática
é mais ou menos o seguinte, olha só. Isso aqui é uma hipérbole, ou seja, isso aqui é uma isotérmica. E aqui vou desenhar uma outra hipérbole, uma outra isoterma. Lembra que aqui vai ser uma temperatura quente, porque está mais afastado. E esse azulzinho aqui vai ser a temperatura fria. A adiabática parece hipérbole. A olho nu, assim, se tiver só ela, você não consegue falar que ela é diferente. Mas a adiabática é aqui. Qual que é a diferença? É que toda adiabática vai mudar a temperatura. Toda adiabática muda a temperatura. Se tem uma expansão, ou seja, se andar para a direita, expansão, fica do quente e vai para o frio. Então toda vez que tem uma expansão rápida, fica frio. Agora, toda vez que tiver uma compressão rápida, fica quente. Um exemplo, se você assoprar a sua mão rapidamente, você vai perceber que o ar está frio, porque é uma expansão rápida. Quando você aperta o desodorante, fica frio, porque é uma expansão rápida. Expansão adiabática. Toda expansão adiabática, a temperatura muda. Fechou? Agora, energia interna. A energia interna de um gás, ela é proporcional à temperatura. Ou seja, se você aumentar a temperatura, você vai aumentar a energia interna do gás. Como que é o gráfico de energia interna com temperatura? Diretamente proporcional. Vai ser uma reta. Top! Ondulatória. Ondulatória a gente vai dividir na parte inicial, depois a gente vai ver para a parte dos fenômenos e depois, por fim, a parte de acústica, beleza? Bom, primeira coisa, onda. Onda é uma perturbação que tem transporte de energia sem transportar matéria. Então, onda não transporta matéria, onda transporta energia. Feito? Olha só. Em relação à natureza da onda, nós vamos classificá-las em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de matéria para se propagar. Se necessita de matéria, quanto mais matéria, melhor. Eu posso pensar uma onda na corda, uma onda na mola, uma onda na água, onda na matéria, tá? Ou som no ar, som na água, tá ok? Então, onda na matéria, onda mecânica. Elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Então, elas podem ser as três. Exemplo, vamos colocar onda na água, som, ultrassom, infrassom. Aí a pergunta é, por que a gente não escuta a explosão do Sol? Porque entre o Sol e a Terra tem um vácuo. E o som é uma onda mecânica, precisa de matéria para se propagar. Então a gente não escuta o som no vácuo. Agora, quem vai ser as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas, elas possuem campo elétrico e campo magnéticos variáveis e se propagam no vácuo. Onda eletromagnética, quanto mais matéria, pior. Elas propagam onde não tem matéria, ou melhor, onde não tem matéria. No ar, no vácuo, beleza? Todas elas são transversais, todas possuem a mesma velocidade no vácuo e no ar. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo e no ar é 3 × 10⁸ metros por segundo. E são todas essas aqui. Quando a gente coloca tudo na sequência, nós chamamos isso de espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético. Aí você classifica o seguinte, esse grupo aqui, da onda de rádio até a luz visível, são as ondas não ionizantes. Essas ondas não ionizantes também são chamadas de ondas longas. Agora, essas ondas aqui, ó, já fazem mal pra gente, tá? São as ondas ionizantes. Essas ondas ionizantes também são chamadas de ondas curtas. Então, se perguntar qual delas é mais rápida no vácuo e no ar? Resposta, todas possuem a mesma velocidade. O que você tem que saber é o seguinte, nesse sentido aqui, ó, vai crescer frequência, vai crescer energia, vai crescer absorção e vai crescer o desvio. Agora, nesse sentido aqui, ó, vai crescer o tamanho da onda, vai crescer a reflexão, vai crescer o alcance, tá? Olha só que interessante, ó. Quando eu falo onda de rádio, eu tô pensando na rádio AM e FM. Se perguntar o seguinte, qual delas tem maior frequência? FM. Qual delas vai mais longe? O alcance, o AM. Qual delas tem menor qualidade de sinal? FM. Por quê? Porque a FM tem maior absorção.
Quando eu penso em micro-ondas, você vai pensar no seu celularzinho, tá ok? Vou até colocar uma anteninha aqui. Eu sei que não tem mais anteninha no celular, mas vou colocar aqui. Infravermelho, você pensa em onda térmica, onda de aquecimento, tá? Aquecimento, você também pode pensar em controle remoto. A luz visível vai do vermelho até o violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. A gente vai ver essa parte melhor da luz, né, quando chegar na parte da óptica. Agora, ultravioleta, raio-x, raio gama, essas aqui são ondas ionizantes, fazem mal pra gente. A onda de celular não é uma onda ionizante, então teoricamente não faz mal pra gente, tá? Lembra que o micro-ondas é uma onda não ionizante. E o fato do celular ficar quente, ele vai mandar infravermelho, é uma onda térmica. Assim como o ferro de cozinha vai mandar também um infravermelho, onda térmica. Assim como você manda também um infravermelho, onda térmica. Equação fundamental. Para falar da equação fundamental, nós temos que colocar alguns elementos da onda. Primeiro, quando você tem um esquema de uma onda como essa aqui, ó, a distância do meio ao máximo ou do meio ao mínimo, nós chamamos de amplitude. A amplitude da onda está relacionada com a energia. A amplitude está relacionada com a energia. O nome do ponto mais alto da onda é chamado de pico ou crista da onda. Pico ou crista. Ponto mais baixo é chamado de vale ou depressão. A distância de uma crista até a outra crista ou de um vale até outro vale, nós chamamos de lambda, que é o comprimento da onda. É o tamanho de um ciclo. Aí você vai lá assim, professor, eu tenho como ver o tamanho da onda sem ser crista a crista ou vale a vale? Lógico! Por exemplo, se eu começar a partir daqui, ó. A partir daqui, ó, até aqui não foi um ciclo inteiro, até aqui foi. Então a distância daqui até aqui é um lambda, o tamanho de uma onda. Às vezes a onda não está representada dessa forma, ela pode vir desse jeito aqui, ó. Quando você tem essa representação, essa parte cheia normalmente é a crista da onda e a parte mais baixa normalmente é o vale da onda. Então você tem que saber que o tamanho de onda vai ser de uma crista até outra crista ou de um vale até outro vale. E a equação fundamental da ondulatória é como você calcula a velocidade da onda. E a equação fundamental da ondulatória é velocidade da onda depende do comprimento da onda vezes a frequência. Ou eu posso falar que velocidade da onda é o comprimento de onda sobre período. Porque período é o inverso da frequência. Vale lembrar que a velocidade da onda depende do meio, tá? A velocidade da onda depende do meio. Se vai mudar o meio de propagação, muda a velocidade. O que tem que fazer para mudar a velocidade de uma onda? Muda de meio. Se não mudar de meio, não muda a velocidade. Top? Outra coisa, a frequência da onda depende da fonte. Para você mudar a frequência da onda, tem que mudar a fonte. Ou seja, o que eu quero dizer? Uma vez feita a onda, ela não vai mudar a frequência, tá bom? Uma vez feita a onda, ela pode mudar a velocidade se mudar de meio. Fica a dica aí, hein? Velocidade do som no ar, normalmente o exercício fornece, mas tá aqui, ó, 340 metros por segundo. Se o exercício fornecer 330, 317, 310, use o que o exercício mandar você usar. Normalmente 340. Agora, a que você tem que decorar é a velocidade das ondas eletromagnéticas, que tá até que eu já passei anteriormente, que é o 3 vezes 10 oitava. É a maior velocidade de todas. E a gente fala que é a velocidade da luz. Mas na verdade não é a velocidade da luz, é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas. Feito? Dá uma olhadinha aí. Fenômenos ondulatórios. Olha só, muito extenso isso aqui. Parece teórico, parece continha. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro fenômeno. O fenômeno da reflexão. O que vem essa reflexão? A onda bate, incide e volta para o meio de origem. Você pode dar o exemplo de um espelho, você pode dar o exemplo do eco e da reverberação. Você pode dar o exemplo do sonar, do morcego, da baleia, tá bom? Posso também estar falando de um radar numa estrada que usa esse sistema de reflexão de onda bem interessante, tá bom? Olha só, o grande exemplo é eco e reverberação. Tanto o eco quanto a reverberação são causadas pela reflexão do som. Quando a gente fala eco, é que o som, você emite o som, ele vai, bate e volta e você consegue diferenciar. A reverberação, você emite o som, ele volta, mas você não consegue diferenciar.
Professor, como assim? Eco seria assim, eco, 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 eco. Isso é o eco. Agora, quando você fala eco, você fala, reverberação. Beleza? Olha só, para você ter o eco, a distância tem que ser no mínimo até a barreira, maior ou igual a 17 metros. Caso contrário, você tem a reverberação. Agora a coisinha aqui, ó, coisa de rodapé de livro. Quando você incide, quando você faz um pulso numa onda, uma cordinha, e ela vai bater numa coisa que está fixa, rígida, ela vai ter uma inversão de fase. Tá indo por cima, volta por baixo. Agora, se você faz a incidência, ela vai por cima, e se está móvel aqui, ela vai voltar por cima. Não inverte a fase. Tá bom? Refração. Refração, mudança no meio de propagação. Devido a essa mudança no meio de propagação, vai ter uma variação da velocidade, sem variar a frequência. A refração muda a velocidade sem variar a frequência. Tem gente que fala que a refração é devido à mudança de meio. Eu prefiro falar o seguinte, a refração é a mudança de velocidade devido à mudança de meio. Porque às vezes você muda de meio e não muda a velocidade. Mas toda vez que muda a velocidade, você está mudando de meio. Refração, mudança na velocidade. O que caracteriza a refração? Mudança na velocidade. Mudou a velocidade, refração. Na refração nunca vai mudar a bendita frequência. A frequência não vai mudar na refração, tá bom? Se a frequência não muda, o período também não muda. Expressãozinha de refração aqui, ó. Você tem a relação de velocidade, comprimento de onda, ângulo, índice de refração. E tem essa expressãozinha conhecida como lei de Snell. Sugiro que, se você faz tempo que não vê a parte da refração, dá uma olhadinha melhor sobre essa parte de aproximada da normal, afastada da normal. Refração também a gente estuda em óptica. Difração. Difração é contorno de obstáculo com variação na forma da onda, desde que a onda tenha a mesma ordem de grandeza que o tamanho do obstáculo. Como assim, professor? Aqui você está escutando a minha voz direta. Agora, quando eu coloco a mão aqui, você vai ver que tem uma diferença. Está tendo uma diferença porque está tendo difração, está tendo um obstáculo. Quando você coloca o modem na sala e você está pegando o sinal da internet lá no seu quarto, você tem difração da sala até seu quarto. Quando alguém te chama, vamos supor que você está no seu quarto e alguém te chama lá do banheiro. Ei, pega papel higiênico para mim. Até o som sair lá do banheiro e chegar até o seu quarto, tem difração, contorno de obstáculos. Quanto mais difração tem, menos energia vai ter, ou seja, vai perdendo energia. Quanto maior a difração, maior a perda de energia. Difração, contorno de obstáculo. Olha só, o som faz difração, a luz também faz difração. Mas para ter difração da luz, o obstáculo tem que ser pequeno, no tamanho e na ordem de um cabelo. Ressonância. Transferência de energia entre corpos que possuem a mesma frequência. Se os corpos vibram com a mesma frequência, se tem uma frequência igual a outra, um vibra transfere energia para o outro. Um exemplo aqui, deixa eu pensar. Quando você está no balanço, se você começa a balançar a sua perna na mesma frequência que está o balanço começa a ganhar energia. Por que você está me escutando agora? Porque é o seguinte, o seu tímpano está entrando em ressonância com a minha voz. Um está transferindo energia para o outro. No caso, minha voz transferindo energia para você. Ressonância, tá bom? Ressonância é transferência de energia entre corpos de mesma frequência. Eu posso dar exemplo quando alguém liga para o seu número, ele está mandando uma frequência exatamente do seu celular. Dessa forma, o seu celular vai chamar, vai receber essa energia. Outro exemplo de ressonância, posso falar do forno de micro-ondas. Ele aquece as moléculas de água presentes lá, porque ele vai na mesma frequência da água. O outro fenômeno é a polarização. A polarização ocorre apenas com ondas transversais. Apenas ondas transversais. É importante, vou colocar aqui, ó. Apenas ondas transversais. O som não sofre polarização, tá? Porque o som é longitudinal. É o único fenômeno que acontece com luz e não acontece com som. O que é a polarização? Ele seleciona o polo de propagação. Ele seleciona o polo de propagação. Apenas ondas transversais. Interferência. Superposição de ondas de mesma frequência e natureza. Quando eu falo superposição, é um encontro de ondas. Aí você pode ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Um exemplo de interferência construtiva, quando está todo mundo no estádio grita gol. Gol! O som fica forte, uma interferência construtiva. Agora a interferência destrutiva. Se o seu fone de ouvido for um fone de ouvido anti-ruído, ele destrói as ondas que chegam.
interferência destrutiva. Às vezes você está na sua casa, o sinal da internet em determinado lugar é muito forte. Aí você, distante de meio metro de distância, o sinal fica muito fraco. Interferência destrutiva. Interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Pode aparecer expressãozinha que envolva a continha de interferência, tá? Diferença de caminho n lambda sobre 2. Essa expressãozinha aqui é para interferência. E por fim, efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É uma variação aparente na frequência detectada devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Quando você tem aproximação, aparentemente a frequência aumenta. Quando você tem afastamento das fontes, a frequência aparentemente diminui. O exemplo é a gente dá do carro de Fórmula 1. Na aproximação você escuta um som, no afastamento outro. Efeito Doppler. Top! Essa parte de efeito Doppler a gente pode usar também para detectar a velocidade do avião, detectar a velocidade de carro. É usado em radar, tá bom? E a gente pode usar essa expressãozinha para efeito Doppler. Fenômenos ondulatórios. Você fala alto ou fala baixo? Quer ver o que é uma voz alta? Isso aqui é uma voz alta. Isso aqui também é uma voz alta. Isso é alto. Isso também é alto. Isso é baixo. Isso também é baixo. A questão é o seguinte, o que vem a ser a altura da voz? Bom, uma voz alta ou uma voz baixa não tem nada a ver com a intensidade, tem a ver com a frequência. Olha só, a altura do som tem a ver com a frequência. A altura do som tem a ver com a frequência. A altura do som tem a ver com frequência. O outro nome de altura, olha só, o outro nome de altura é tom. E a gente pode classificar a altura do som como sendo um som alto ou um som baixo. Um som alto é um som de alta frequência. Alta frequência. Um som alto é um som de alta frequência, é um som agudo. Um som baixo é um som de baixa frequência, é um som grave. Então, por exemplo, aqui, ó, agudo, alta frequência. Isso é um som alto. Isso aqui também é alto. Isso aqui é baixo. Baixo porque é baixa frequência, som grave. Beleza? Top. Agora é o seguinte, olha só. Intensidade, o outro nome de intensidade, aí sim, eu posso colocar que é o volume. Isso aqui, a intensidade da onda tem a ver com a amplitude dela. Aí a intensidade eu vou classificar em som forte ou som fraco. Aí eu vou aumentar a amplitude ou vou diminuir a amplitude. Quando você mexe no volume do seu aparelho, do seu fone, você está mexendo na intensidade, você está mexendo no volume, você não está mexendo na altura, tudo bem? Agora, o timbre da onda, eu vou colocar o seguinte, o timbre tem a ver com o instrumento, é como se fosse a digital de cada instrumento. Digital de cada instrumento, tá bom? Aí, ó, vamos supor que eu tenha a nota dó de um piano. Vamos falar que a nota dó de um piano é esse, a nota dó de um violino é esse aqui, e a nota dó de um violão é essa aqui. Todos têm a mesma frequência, a mesma amplitude, mas tem características próprias. Essa característica própria de cada instrumento é o timbre. Ou seja, através do timbre você consegue saber qual som veio de um violão, qual som veio do violino, qual som veio do piano, tá? Timbre, característica própria de cada instrumento. Às vezes você tem dois violões, a mesma marca, só que cada um tem uma característica própria. São timbres diferentes, tudo bem? Tranquilo? Volta pra cá, olha só. Agora, quando a gente fala som, o som é uma onda mecânica, precisa de matéria para se propagar, e o som, ele vai de 20 Hz até 20 mil Hz. Acima de 20 mil é o ultrassom. Abaixo de 20 é o infrassom. Então é o seguinte, ó, som de 20 Hz até 20 mil Hz. Lembra que aqui são sons graves e aqui são sons agudos. A partir do momento que a pessoa fica idosa, ela vai ter problema de audição, ela vai ter mais dificuldade com som agudo. Tá bom? Ela vai ter mais dificuldade com som agudo. Então, quando a pessoa fala, eu tenho problema de audição. Se você falar fininho, ela não vai escutar. Agora, se você falar grave, ela escuta. Intensidade sonora. A intensidade sonora nada mais é do que a potência pela área.
Como o som é uma onda tridimensional, a área é uma área de uma esfera. E a gente pode falar que a intensidade é a potência sobre 4πd². O que eu tenho que falar? Que a intensidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Toda vez que você, por exemplo, dobra a distância, a intensidade diminui 4 vezes. Se você triplicar a distância, a intensidade diminui 9 vezes, tá? Intensidade com distância inversamente proporcional ao quadrado. A intensidade mínima que a pessoa é capaz de escutar é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Isso aqui é a que a gente chama de 0 decibel. E a intensidade máxima que a pessoa consegue escutar é 1 watt por metro quadrado. Isso aqui nós chamamos de 120 decibel. Então a pessoa consegue escutar de 0 até 120 decibel. A pessoa não consegue escutar mais que 120 decibéis, tá ok? E nem menos que 0 decibel. E o nível sonoro também a gente chama de lei de Fisher, Eber-Fisher. O nível sonoro de uma onda é calculado como sendo 10 log da intensidade sobre a intensidade mínima. Essa expressão é uma expressão logarítmica. Normalmente as pessoas erram, porque é uma função logarítmica, ela tem um grande salto no começo, mas depois diminui. Vai ficando cada vez mais difícil aumentar. Cuidado com função logarítmica. Vou passar um macetezinho aqui, um macetezinho maroto. Vamos supor que uma pessoa cantando vai emitir um nível sonoro de 60 decibéis, tá ok? Uma pessoa, 60 decibéis. Aí se eu tenho 10 pessoas igual à primeira, qual vai ser o nível sonoro? Se a pessoa pensa em regra de 3, acaba errando, porque uma pessoa 60, 10 pessoas 600. Não, a gente escuta até 120, tá? Então não vai ter 600 decibéis. O que você vai fazer? É uma função logarítmica. Para cada zero que você coloca, para cada unidade de zero que você coloca, para cada unidade de potência de zero você coloca, você vai aumentar 10 unidades no que você tem de referência. Como assim, professor? O que eu tenho de referência aqui no caso, eu falei que é 60. Eu poderia colocar que é 40, que é 50. Eu falei que é 60. Então vai ser 60. Opa, coloquei uma casinha a mais na potência, então aumento 10 unidades. Se eu tenho 100 pessoas, aumentou a intensidade em 100 vezes. O nível sonoro, olha só, é o 60 de referência mais 20. Por quê? Eu coloquei 2 casas a mais na potência. No caso, se eu tenho 1000 pessoas igual a primeira cantando, eu aumentei 1000 vezes a intensidade. Só que o nível sonoro, eu vou colocar mais 30, porque 3 casas decimais. No caso, uma pessoa, 60 decibéis. 10 pessoas cantando, 70 decibéis. Olha só que legal. Macetezinho fera, hein, gente? Macetezinho bom, hein? Já pensou se cair nível sonoro na tua prova? Tu vai arregaçar com esse macete aí, hein? Fica a dica aí. Chegou a parte dos instrumentos, tá? Nós temos instrumentos de corda e instrumentos de sopro, que a gente fala que são instrumentos de tubos. Quando a gente fala instrumento de corda, você vai pensar em violão, violino, violoncelo. Quando você pensa em instrumento de sopro, você vai pensar em flauta, berrante, vuvuzela. Então, vamos lá. A gente vai falar o seguinte, nos instrumentos de cordas, sempre nos extremos vai estar fechado, tá vendo? Sempre vai ser nó. Aqui nós chamamos de nó. Sempre no extremo é nó. No instrumento de corda sempre você vai ter nó no extremo. Então aqui você tem um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui. Mas nesse caso aqui é a primeira onda possível. Curiosidade, essa parte aqui do meio, essa parte do meio nós chamamos de ventre. Essa aqui é a primeira onda possível. A primeira onda possível é chamada de primeiro harmônico, tá? Primeiro harmônico também é chamado de som fundamental. Por que som fundamental? Porque através dele é feito todos os outros. Primeiro harmônico, som fundamental. Então, o primeiro harmônico é uma barriguinha. Então, esse aqui vai ser, pode ver, tem 2 barriguinhas. Esse aqui vai ser o segundo harmônico. E esse aqui vai ser o terceiro harmônico. E assim por diante. Vamos supor que aqui é 100 Hz. Então, aqui vai ser 200, aqui vai ser 300. Se aqui for 50 Hz, aqui vai ser 100, aqui vai ser 150. Então, eu posso falar o seguinte, ó. A frequência de um certo harmônico é N vezes a frequência do primeiro harmônico. A frequência do terceiro é 3 vezes a do primeiro. A frequência do segundo é 2 vezes a do primeiro. A frequência do 10º harmônico é 10 vezes a frequência do primeiro. Tudo bem? Olha só que legal. Como que você sabe qual harmônico que é olhando a figura? Aqui é o seguinte, ó, eu tenho um nozinho aqui eu tenho outro nozinho, aqui tem outro nozinho. Então, se você quer ver a total de nozinho, olha só, é só pegar o total de nó menos 1.
2 nós o primeiro, tira 1, 1. 3 nós o segundo, tira 1, 2. 4 nós o terceiro, tira 1, 3. Ou então você pode ir pelo número de ventres, olha só. 1 ventre, primeiro harmônico, 2 ventres, segundo harmônico, 3 ventres, terceiro harmônico e assim por diante. Quer saber como a expressãozinha de frequência, comprimento de onda? É essa aqui, ó. Frequência é o número do harmônico, velocidade, sobre 2 vezes o comprimento da onda. Para você decorar, ó, furei navio dos dois lados, furei navio dos dois lados, furei navio dos dois lados, tá? Frequência, número do harmônico, velocidade da onda, sobre 2 vezes o comprimento da corda. O interessante é o seguinte, ó, frequência com comprimento inversamente proporcional. Então, se a corda for pequena, pequeno comprimento, maior frequência, é um som mais agudo. Se a corda for grande, maior comprimento, menor frequência, é um som grave. Então, todo instrumento com corda grande vai ser um som grave. Instrumentos com cordas pequenas, som agudo. Por exemplo, cavaquinho, som agudo, pequenininho. Agora, se você pega o violoncelo, cordas grandes, som grave. Feito? E para você calcular a velocidade da onda na corda, essa expressãozinha é chamada equação de Taylor. Muitos acabam esquecendo. A velocidade da onda na corda é a raiz quadrada da força que era submetida pela densidade linear. O que vai ser densidade? Uma corda grossa mais densa, uma corda fina menos densa. Essa densidade linear é a massa pelo comprimento. Você pode falar o seguinte, ó, corda grossa, maior densidade, corda fina, menor densidade. E Lagrange, o que Lagrange fez? Lagrange ele uniu essa expressão com essa. E ele vai ter essa expressãozinha aqui, ó. N, em vez de você colocar o V, você deixa o V de lado, sobre 2L, raiz quadrada da força pela densidade linear. Esse F minúsculo é de frequência, o F maiúsculo é de força, de tração. Eu posso também, em corda, colocar um T de tração aqui. O interessante é que a equação de Lagrange cai mais coisas teóricas. Por exemplo, o que você faz para deixar um som agudo? Um som agudo é um som de alta frequência. O que você faz para deixar um som grave? O som grave é um som de baixa frequência. Tá, agora vamos pensar no violão. Você pode olhar nessa expressão aqui. Para você deixar um som mais agudo, ou seja, para você aumentar a frequência, você tem que aumentar a força. Então, quanto maior a força que você faz aqui, mais agudo fica. E quanto menor a força, mais grave fica. Por exemplo, para você gritar, emitir um som agudo, você vai forçar a sua voz. Para aumentar a frequência, você vai aumentar a força. Agora também é o seguinte, ó. Frequência com tamanho inversamente proporcional. Para você aumentar a frequência, eu também posso diminuir o tamanho. Ou para você diminuir a frequência, você tem que aumentar o tamanho. Como assim diminuir o tamanho? A partir do momento que você vai apertando as casas aqui da corda, aqui, o som vai ficando mais agudo. Tipo assim, se você bate aqui, tom, aí você aperta aqui, tim, aperta aqui, tim. Então, quanto menor o tamanho, mais agudo fica, tá? Ou então posso pensar o seguinte, em relação à densidade. As cordas com pequena densidade, corda fina, corda com pequena densidade, corda fina vai ter maior frequência. Então, som agudo, corda fina. Agora, som grave, menor frequência vai ser as cordas mais grossas. Cordas grossas, sons graves. Então, se você olhar no violão aqui, essa aqui vai ser a corda mais grave, porque é uma corda grossa. Aqui vai ser a corda mais aguda, porque é uma corda fina. Feito? Agora, instrumentos de sopro. Quando eu falo instrumento de sopro, pode ser um tubo aberto ou tubo fechado. Instrumento de tubo aberto, você pode pensar na flauta doce, na bumbunzela, no berrante, tá bom? Parece com corda, mas é mais fácil ainda. A única diferença é que a corda nos extremos você tinha nó. Agora aqui você vai ter ventre nos extremos. Ventre, 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 ventre. E você vai ter alguns nós aqui, ó. No caso, um nó aqui, outro nó aqui, outro nó aqui, nó aqui, nó aqui, nó aqui. De novo, ó. Aqui é a primeira onda possível. A primeira onda possível é igual lá. Primeiro harmônico. Som fundamental. Aqui, ó, segundo harmônico. Aqui, ó, terceiro harmônico. Feito? Se aqui é 100 Hz, aqui é 200, aqui é 300. Então, o que você pode concluir? Você pode concluir que a frequência de um certo harmônico
é N vezes a frequência do primeiro harmônico. E a expressãozinha daqui vai ser igualzinho aqui. Vai ser eu furei navio dos dois lados. Então, só isso aqui, tubo aberto. Tubo aberto pode ser harmônico par, harmônico ímpar. Agora, cuidado aqui no tubo fechado. Instrumento de tubo fechado, você pode pensar na gaita, tá bom? Gaita, a flauta pan. Flauta pan é aquela flauta de índio, aquela flauta de bambu, tá? Aquela flautinha assim, não sei se você já lembra dessa flautinha aqui, ó. O que você pode concluir aqui, ó? Frequência com tamanho inversamente proporcional. Se o tubo é grande, vai ser mandar um som grave. Se o tubo é pequeno, vai ser mandar um som agudo, tá bom? Sempre assim, sempre assim. O grande vai mandar um som grave, o pequenininho vai mandar um som agudo. Qual que é a diferença? No tubo fechado, onde é aberto é ventre, mas onde é fechado é nó. Sempre é nó no extremo, sempre é nó no extremo e no outro é aberto, tá? Tubo fechado, ele é fechado de um lado e aberto no outro. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um outro ventre aqui, aqui eu tenho ventre, aqui eu tenho ventre. Vamos ver nó. Aqui eu tenho nó, aqui eu tenho nó, aqui eu tenho nó. Olha só a diferença. Aqui a primeira onda é 1/4 de onda. Agora se você for ver aqui, ó, são 3/4 de onda. Então se aqui for 100 Hz, aqui vai ser 300 Hz. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quartos. Então, se aqui for 100, aqui é 300, aqui é 500 Hz, e assim sucessivamente. Qual a conclusão que eu tiro? Do primeiro harmônico, que é esse, que é a primeira onda possível, nós vamos para o terceiro harmônico e depois para o quinto harmônico. Então, tubo fechado só tem harmônico ímpar. A expressãozinha aqui, ó, de frequência continua sendo a mesma. N vezes a frequência do primeiro. Só que o N agora é apenas harmônico ímpar. E a expressãozinha para você calcular a frequência vai ser um pouquinho mais complicadinho. Por quê? Como é mais complicadinho, pensa o seguinte. Antes era furei navio dos dois lados. Agora vai ser furei navio dos 4 lados. Tá? Furei navio dos 4 lados onde o N é ímpar. Como você calcula o harmônico? Como você consegue ver, saber qual é o harmônico? A dica é, aqui, soma o total de nó e ventre, tira 1, ó. 1, 2, tira 1, 1. 1, 2, 3, 4, tira 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tira 1, 5. Top, valeu!